tive a honra ontem de conhecer um homem santo, não como ateu, como ex-católico, viu, Fábio? Mas a influência positiva do Papa Francisco nessa modernidade conflitiva na qual nós vivemos é inegável. Eu tive a sorte de ser laureado por um prêmio aí, que o prêmio não é para mim, o prêmio é para o Bruno, com toda certeza, né? Foi a morte do Bruno que chamou atenção para a minha situação. Então, eu fui laureado por esse prêmio dessa associação católica e, por conta disso, nos foi concedida uma audiência com o Papa Francisco. Um grande homem, um grande líder da Igreja Católica e com um papel histórico muito relevante, né, o Fábio? Ele é a voz da humanidade hoje. Ricardo, agora, a sua presença lá representava a presença de todo brasileiro angustiado com essa situação. Eu queria saber, você chegou a levar, você teve a oportunidade de levar para o Papa, fazer alguma referência a essa loucura, esse estado de esquizofrenia coletiva que a gente está vivendo aqui no Brasil ou não? Por meio de carta. Ele está perfeitamente ciente disso, viu, o Fábio? Ele está perfeitamente ciente, só que até por questão da Covid, né? No nosso contato foi muito breve, mas o que me motivou aí, né? Porque, poxa, Paulo, o Fábio, eu me sinto indigno, né? Eu sou pecador demais para estar na presença do Papa. Mas a gente sabe que a gente tem aí um desafio muito grande, é que essa quadrilha e resíduos, eles estão armando para se vão cair para cá. E nós já estamos nos mobilizando. Então fica aí o recado desses milicianos Bolsonaro. Não pensem que terão vida fácil aqui, nem no nível institucional, nem no da militância mesmo. Isso é ótimo, porque outro dia, Ricardo, eu perguntei no Twitter, falando o seguinte, olha, vai que esse maluco que está na presidência e mais os seus pazuellos resolvem se acertar para golpear as instituições, para tentar essa gracinha, qual é a reação que está sendo orquestrada no Brasil? Se eu não me engano, não há nenhuma. Não que eu conheça, sinceramente, eu sou uma pessoa bem informada. Nenhuma. Quer dizer, o papel que vocês estão fazendo aí é muito importante, armando a resistência internacional. É uma vergonha, Fábio, mas a maior garantia da democracia brasileira hoje é a comunidade internacional. Eu acho que nós não o golpe vai fracassar especificamente por isso, porque esses bandidos sabem que se derem o golpe, aí acabou férias na Disneyland, aí acabou passeio na Suíça. A comunidade internacional não vai aceitar. E é a única força política que tem meios de se opor a esses criminosos, né? Porque eles têm a violência, eles têm as armas. Se quiserem, eles dão golpe. Não tem condição de reação no Brasil, porque a gente não tem um esquema militar aí. As Forças Armadas estão todas corrompidas, Fábio. Eu questiono muito essa história de que, não, tem a maioria silenciosa das Forças Armadas. A maioria silenciosa não é silenciosa. O silêncio delas já fala muito, já fala muito. São bolsonaristas, são golpistas, só que, por outro lado, são também covardes. Não querem perder a mamata, não querem colocar a segurança jurídica deles em risco, né? Então, de toda maneira, nós estamos encaminhando ao Papa esse documento escrito com essas preocupações e também no sentido de já criar obstáculo a uma possível fuga do Bolsonaro e dessa família de bandidos dele aqui para a Itália, amparados pela cidadania italiana. Rafa. E aí, Ricardo, meu caríssimo, muito bom dia de novo aqui, reforçando o nosso bom dia. Mudamos o governo, né? Já estamos falando essa semana, deixa eu só confirmar se foi essa semana. Foi dia 2 de setembro, né? Antes de vencer a presidência da República, a eleição para a presidência, mas o Lula falou da possibilidade de nomear um indígena para a FUNAI,
estão falando de recriar o Ministério dos Povos de criar o Ministério dos Povos Originários, ou seja, uma diferença muito grande em relação ao governo Bolsonaro. Queria saber o que você acha dessas medidas e se você tem perspectiva de voltar ao Brasil perante o governo Lula, depois de tudo que aconteceu. Acho altamente positivo. Isso aí, a informação que eu tenho é que já foi batido o martelo, será criado o Ministério dos Povos Originários, aí, para respeitar a nomenclatura politicamente correta. Inclusive já tem um nome, né, que é o da Soninha Guajajara, que é um nome excelente. Uma líder indígena em conteste com projeção internacional, e eu vejo como altamente positivo se essa promessa de campanha for cumprida, e será, eu penso que será. Resta a questão da FUNAI, Rafa, resta a questão da FUNAI. Eu ainda não estou seguro se a FUNAI tem salvação. Eu penso, a minha experiência lá dentro da FUNAI é que nós temos uma banda podre muito grande, tem muito, mesmo antes do Bolsonaro, Rafa. Mesmo antes do Bolsonaro. Eu estou sendo ouvido? Tá, o Fábio que mutou e está mutado. Você está mutado, tá bom. Então, o meu medo é a FUNAI. Você está mutado, Fábio. Bom, agora não estou mais. Ô, Ricardo, deixa eu te falar, olha, tá aqui embaixo, aqui na nossa tela, a tarja, vaquinha do Ricardo, apoia.se/exilado. Gente, eu vou explicar para vocês que não sabem o que é isso. O Ricardo é nosso, enfim, é nosso companheiro aqui na TV Democracia há muito tempo. Ele é uma pessoa que tem sofrido todo tipo de coisa que se pode experimentar quando você está no exílio. Talvez a expressão autoexilado não seja nem adequada para o caso dele, porque se ele tivesse ficado no Brasil, pode ser que tivesse já sido assassinado como foram o Dom e o Dom Felipe e o Bruno. Por quê? Porque ele estava ameaçado de todas as formas, teve que sair do Brasil para conseguir sobreviver e está passando por todo tipo de privação lá na Europa. É o segundo país por onde ele passa e ele precisa da nossa ajuda para sobreviver lá. Nós fizemos aqui uma vaquinha para ele. Está aqui a página, apoia.se/exilado. Se você quiser contribuir com isso, você vai estar fazendo uma excelente boa ação. Não é pequena, não. Ajude um companheiro que faz parte dos movimentos de resistência e que chamou a nossa atenção para o clima que se armava entre os milicianos ambientais desse país aqui, né, Ricardo? Ele não está lá fazendo turismo, ele está lá porque não pode voltar para casa. Ele precisa levar a família dele para ficar junto dele, porque a família dele também não está protegida. Não é isso, Ricardo? Sim, Fábio, eu agradeço muito a solidariedade de vocês, Fábio. E é bom lembrar, né, Fábio? Poxa, a TV Democracia foi a primeira a me dar a voz, foi a primeira a denunciar o meu caso. E eu não sei se você se recorda, Fábio, olha a situação, como degenerou. Minha primeira participação aqui foi com o Leandro Demore, do Intercept. Uhum. Eu até falei, eu me lembro que eu falei na época, né? Eu falei, poxa, Leandro, eu fico envergonhado, né? De eu ter saído do Brasil e ver um jornalista valente como você aí. O Demore também teve que sair do Brasil, o Fábio. O poder miliciano aí é muito sério, Fábio, é muito sério. Esse é um câncer que a metástase desse câncer está muito violenta no Brasil, né? Então, eu fui privado ilegalmente do meu cargo. Claro que eu estou procurando emprego aqui, né? Eu já estou inscrito no centro de desempregados aqui da Itália. Até a idade, né? Aqui não tem índio. Eu sei trabalhar com índio e sei advogar, né? Sei dar aula também. Nada disso aqui tem, né, não tem índio na Itália. O meu diploma não vale aqui. E o interesse pela língua portuguesa é muito pequeno. Então, eu estou enfrentando essa dificuldade, sim. A minha preocupação maior é retirar a minha companheira e o meu filho do Brasil agora, Fábio. Porque esses criminosos é gente muito perversa, é gente muito cruel, e isso me causa uma preocupação. Grato aí a sua iniciativa e a solidariedade aí dos despertonautas. Bom, Ricardo... Agora, para concluir a resposta... Sim, diga. A internet está falhando aqui, por isso eu estou te interrompendo sem querer, parece que você já terminou a frase. Ô, Ricardo, me diga uma coisa,
o que você falou para o Papa e o que o Papa disse para você? Nós não sabemos ainda. Fábio, o meu contato foi muito rápido com o Papa, né? Até pela questão da Covid. Então o que eu falei para ele, né, gaguejando, com pânico, né, de estar diante de um vulto histórico com uma estatura tão grande quanto a dele, eu falei para ele: olha, Santidade, o senhor tem toda a gratidão pelo trabalho que o senhor tem executado. Aí ele deu um sorriso muito doce. Aí eu fui tentar encaminhar o documento por questão de segurança, né? Porque atentado, eles têm que examinar papel para não ter veneno. Aí o Carmelengo lá me encaminhou para o setor pertinente. Agora eu imagino que o documento vai ser, né? Vão fazer exame químico e espero que encaminhe. Agora, Fábio, uma coisa que me chamou muito a atenção no discurso que ele fez para os premiados e também para os membros da ONG, da Foxy, foi... ele falou o seguinte, ele falou: olha, o serviço missionário, o serviço de voluntariado, a gente não faz prostrado rezando, não. É necessário ação, é necessário movimento. E às vezes, ele falou bem assim, e às vezes, inclusive, é necessário litigare, brigar, né, em italiano. Isso me chamou muita atenção, né, o Fábio? Muito bom. Esse negócio de dar outra face, viu, gente? Não é. O Novo Testamento não é inteiro dar a outra face, não, hein? Tem também a história lá dos vendedores do templo, hein? Jesus era briguento também, não era passivo assim como vocês pensam, não. Rafa, alguma pergunta para o Ricardo? Com certeza. Até vou pegar aqui a questão do Denner, que pediu para o Ricardo, e eu faço um pedido na mesma linha, mais detalhes sobre essa podridão dentro da FUNAI, se você vê alguma forma de mudar esse panorama. É bastante grave. Olha, eu não vejo. Eu mudei, eu tinha colocado na descrição autoexilado, de fato eu concordei com o Fábio, entendi que meio que minimiza a situação gravíssima do Ricardo, então alterei, caríssimo Ricardo, não sei se tenho que te pedir desculpa, mas de qualquer forma alterei, te deixo a questão aí sobre essa podridão dentro da FUNAI, e formas de liquidar a situação. Não precisa pedir desculpas, o Rafa, mas de fato eu repudio, eu não sou autoexilado, Rafa. Eu gostava do meu serviço, eu gostava da minha vida, eu ganho bem, eu ganhava bem. Eu sou contra esses mercenários aí, falando: não, tem que fazer greve. Não tem que fazer greve coisa nenhuma, não. Um servidor de nível superior do Serviço Público Federal ganha bem. E se você quer ganhar mais, ora, exonere e vá buscar sua vida. Mas a questão da FUNAI, Rafa, nós herdamos, o grosso da FUNAI era de servidor nomeado pelos milicos, né? O grosso lá era tudo gente nomeada pelos militares. Então, eu encontrei, que tinha muito pouco concursado lá. A minha experiência na FUNAI, com esse pessoal mais antigo, existem um ou dois rondonianos, mas a maioria tem uma postura anti-indígena, a maioria tem práticas corruptas, tem práticas reprováveis de indigenismo. E isso, eu padeci muito, não só eu, outros indigenistas honestos. A gente padece muito na mão dessa estrutura corrompida, dessa estrutura viciada. O melhor indigenista que eu conheço, que é o Arthur Nobre Mendes, ele foi presidente da FUNAI. Eu conversei com ele, né? Eu estava convicto de que o melhor é extinguir a FUNAI e criar outro órgão, aproveitando o surgimento aí do Ministério. O Nobre, ele discorda de mim, né? Então, eu tenho que levar em consideração a opinião desse grande indigenista. Por outro, o Nobre sempre foi da alta cúpula, da alta direção, né? Enquanto a minha experiência sempre foi lá na base, na trincheira. Feita essa ressalva, eu penso que o modelo da FUNAI já está esgotado, é só ver esse tanto de índio bolsonarista que tem.
Como é que esses índios viraram bolsonaristas? Eu falo para vocês, foi por meio de funcionário bolsonarista da FUNAI. Eles que foram lá espalhar o evangelho satânico, o evangelho corrupto da quadrilha do Bolsonaro e do Marcelo Xavier no seio das comunidades indígenas. É daí que vem essa minha conclusão. É daí que vem a minha opinião de que a FUNAI está com o modelo esgotado. Tem que fazer um expurgo lá, que se for expurgar tudo, não vai sobrar gente para trabalhar. Por isso que na minha avaliação, a FUNAI está condenada o melhor para os povos indígenas, na minha avaliação, ressalvada a opinião aí do Nobre, é a extinção do órgão e um remodelamento profundo. Né? Então, é como funciona, sendo mais objetivo na resposta aí que o companheiro encaminhou para você, é assim que funciona. Né? Essa é a banda podre da FUNAI. Olha o exemplo aí, esse tanto de indígena convertido ao bolsonarismo. É razoável isso, gente? Como vocês acham que a situação chegou nesse ponto, se não pela influência da banda podre da FUNAI?